Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos juntos, conectados, cultuando ao nosso Deus, compartilhando da palavra do Senhor, entoando louvores ao nosso Deus Santíssimo e também entregando a Ele toda a honra e toda a glória através das nossas orações, intercessões que nós vamos estar fazendo. Desejo de coração que vocês estejam firmes no Senhor, fortalecidos na sua palavra e que o Espírito Santo esteja cada vez mais agindo de modo a conformar a vida de vocês ao caráter de Cristo. E queridos, o Salmo de número 108, versículo 1 nos diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei louvores de toda a minha alma. Que seja assim agora, nesses próximos momentos em que estaremos cantando louvores ao Senhor, que possamos cantar com toda a nossa alma, porque o nosso coração está firme no Senhor, está seguro no Senhor. Ele é a nossa rocha eterna, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa fortaleza. No Senhor nós temos tudo o que nós precisamos. O Senhor é o nosso bom pastor, é o nosso amigo fiel, é o amado da nossa alma. Vamos a Ele em oração, em nome de Jesus? Bendito Deus e poderoso Pai, nós te louvamos por mais uma noite em que o Senhor nos permite, ó Deus, cultuar o Teu nome. E juntos, ó Senhor Deus, louvar e exaltar o Teu santo nome com orações, com canções e com a reflexão da Tua palavra. Pai, abençoa-nos nesses instantes em que estaremos, ó Deus, participando desse momento. Vai ao encontro dos meus irmãos, onde eles estão agora. Alcança-os com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Sustenta-os com o Teu poder, Senhor. Firma-os em Tua palavra. Que seus corações estejam firmes no Senhor. E que agora, Pai, juntamente com todos os demais que estão participando dessa transmissão, ó Deus, Teus filhos possam estar cantando ao Senhor com toda a sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Esconde-me dentro de ti, cobre-me com asas de amor no agitado mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor de céus e mar. Descansarei, pois Tu és Deus. Descanso em Ti, do Teu poder, do Teu poder, sempre confiarei no agitado mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor de céus e mar. Descansarei, pois Tu és Deus. No agitado mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor de céus e mar. Descansarei, pois Tu és Rei.
descansarei, pois tu és rei. Descansarei, pois tu és rei. Aleluia. Que a cada dia possamos nos esconder do Senhor. Amém? Levar sobre Ele toda dúvida. Se você estiver triste, entrega ao Senhor. Se esconde debaixo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele é fiel e justo e poderoso. E Ele nos tem na nossa mão, na mão dEle. A nossa mão é pequena, mas o Senhor nos guarda na mão dEle, mão poderosa. Por isso, Senhor, eu me rendo no Teu altar. Ó Senhor, sonda nosso coração. Faça com que a cada dia possamos sentir a Tua presença. Faça com que nós possamos sentir a Tua mão poderosa sobre nós. Possamos entender que o Senhor está conosco. Amém. Glória a Deus. Eu me rendo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. E tudo está em Ti, por Ti, Senhor. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Por Ti, Senhor, Te vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti, Senhor, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Senhor. Oh Jesus, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Que a cada dia possamos estar prontos para estar fazendo a vontade do Senhor, conduzindo o ID dele com a ajuda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que a cada dia possamos servir em espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, iremos cantar a terceira música. Enquanto isso, vamos entregar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Amém? A descrição das contas da igreja está no link abaixo. E você faz transferência bancária. Se você preferir vir entregar os diáconos aqui da igreja, estão à disposição. É só contactá-los, eles estarão à disposição. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, igual aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus
e o levantar das minhas mãos é para dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória. Queridos, depois de cantarmos, exaltarmos a Deus através de nossas canções, nós vamos ter um instante agora de oração, de intercessão, e depois estaremos nos debruçando sobre a palavra de Deus para aprendermos mais do Senhor através da continuação da nossa série de pregações na Carta de Tiago, que já está chegando próximo da sua conclusão. Eu gostaria de convidar você agora a orar comigo por nossas vidas, pelas nossas famílias, pela igreja, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelos nossos governantes. São muitos motivos de oração. Vamos também orar por esse retorno às nossas atividades, que Deus esteja conduzindo essa flexibilização que foi oferecida e orquestrada pelo governo estadual e municipal, onde as igrejas podem estar retornando às suas atividades de forma gradual, com 30% de sua capacidade. Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria e discernimento em relação a isso, e nos abençoe, e que, de modo geral, o Senhor esteja abençoando o nosso povo, a saúde pública, a parte de gestão dos nossos governantes, que eles recebam do Senhor direção e sabedoria. Também eu quero compartilhar com vocês um pedido de oração de uma irmã muito querida nossa, a tia Jó. Entrega o culto em ação de graças pelo aniversário do seu filho Alexandre e da sua neta Laís. Na verdade, a tia Jó tinha falado comigo para oferecer essas ações de graças num domingo passado, e eu acabei esquecendo. Tia Jó, mais uma vez me perdoe, mas hoje nós vamos estar aqui orando, tá bom? Louvando a Deus e participando da sua alegria pelo aniversário do Alexandre e pelo aniversário da Laís também. Vamos orar então, irmãos, vamos colocar diante do Senhor. Pai bendito, Deus eterno, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, e de tantas formas o Senhor tem provido as nossas necessidades e demonstrado seu cuidado por nós. Eu quero te louvar de coração, ó Deus, pela vida do Alexandre, filho da tia Jó, e também pela sua neta, a Laís. Quero rogar ao Senhor por eles e pedir que o Senhor continue abençoando, suprindo, dando saúde, dirigindo os passos e fazendo cumprir na vida deles a tua soberana vontade, Senhor. Em nome de Jesus também oramos pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Eu rogo que o Senhor abençoe cada uma de nossas crianças, cada um de nossos juniores, adolescentes, jovens, e que o Senhor abençoe os homens e mulheres da nossa igreja, os casais, as famílias. Ó Deus, sê conosco, Pai, supra as necessidades do teu povo, cura as enfermidades, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, fortaleça-nos na fé, encha-nos com teu Santo Espírito e capacita-nos, ó Deus amado, a aproveitar as oportunidades, o dia que se chama hoje, para estarmos dando bom testemunho e vivendo para a tua glória, Senhor. Abençoa também, ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Colocamos diante do Senhor as autoridades que foram constituídas e que exercem gestão dos poderes executivos, Senhor, legislativo, judiciário. Pai, colocamos todos estes homens, mulheres diante do Senhor e clamamos que o Senhor, que tem o poder sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as instituições e homens, o Senhor que faz com que os homens se dobrem diante da sua vontade. A tua palavra diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, clamamos a ti, colocamos diante de ti, ó Deus amado,
a vida do nosso povo, a nossa nação. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Nos ajude a vencer, ó Deus amado, essa pandemia. Dá-nos, ó Deus amado, vitória, Senhor. Deus, intervenha na história e livra-nos desse mal, Senhor. Em nome de Jesus. E, ó Deus, também eu oro para que o Senhor nos abençoe nesse instante de compartilhamento da Tua palavra, que o Senhor use a minha vida. E que o Senhor também, ó Deus, capacite aqueles que vão estar ouvindo agora, para que seus corações quebrantados e ávidos, ó Deus, por ouvir a Tua palavra, possam, Senhor Deus, recebê-la com alegria e com disposição de aprender e de obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamo sua atenção agora para o texto que encontramos na carta de Tiago, no capítulo 4. No final do capítulo, último parágrafo, que é composto pelos versículos 13 ao 17. Nós vamos falar sobre dependência. Dependência de Deus, né? Dependência. E essa passagem nos fala muito sobre isso. Fala a respeito da incerteza da vida, fala a respeito da fragilidade humana. E, portanto, preste atenção, queridos, a respeito do que esse texto nos ensina sobre o quanto que nós precisamos depender de Deus. Reconhecer que o Senhor é o Senhor da história e não nós. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Eu lhe pergunto uma coisa. Na verdade, eu acredito que deve existir na sua casa um objeto que hoje é muito comum. Na verdade, acredito que esse objeto deve existir na maioria das residências, dos apartamentos hoje. Você possui um controle remoto? Hoje, o controle remoto é um objeto extremamente comum, não é verdade? Temos controle remoto da TV, controle remoto... existe controle remoto de micro-ondas, controle remoto de climatizadores, tem o controle remoto do portão elétrico. Enfim, o controle remoto hoje faz parte da vida do homem moderno, né? E a gente observa justamente a partir disso, queridos, quando pensamos no controle remoto, eu acredito que se nós pudéssemos, ou se muitas pessoas pudessem, nós faríamos o mesmo com a nossa própria vida. Além de usarmos o controle remoto para mudar o canal da Netflix, ou escolher um filme para assistir, ou um canal de TV, ou quão gelado nós desejamos que fique o nosso quarto. Muitas pessoas, se pudessem, teriam um controle remoto para tentar, através dele, controlar sua própria vida, ou quem sabe até a vida das outras pessoas. Algo semelhante foi idealizado por em um filme chamado Clique, onde nesse filme um arquiteto descobre um controle remoto universal, extraordinário, através do qual ele consegue controlar toda a história dele. Então, em vez de controlar objetos eletrônicos, ele controla as situações da sua vida.
Então pense nisso, pense na possibilidade de você ter um controle remoto, onde seria possível você voltar aos grandes momentos, ou qualquer momento da sua vida que você desejasse, e ali fazer algo de diferente, ou quem sabe acelerar os momentos ruins da sua existência, e na hora do descanso, colocar em câmara lenta, na hora de enfim, alguém fazer algo indesejado com você, você simplesmente mudar para um outro estágio, uma outra fase da sua vida, ou pausar algum determinado momento. Enfim, a gente sabe que isso é ficção, mas, queridos, há pessoas que realmente pensam ter o controle em suas mãos. Por mais absurdo que possa parecer essa possibilidade de você controlar ou querer controlar todas as situações da sua vida, a sua própria vida ou da vida das outras pessoas, mas, de certa forma, há pessoas que, em alguma medida, acreditam que têm o controle nas próprias mãos. Tanto o controle sobre a sua própria vida, como o controle sobre a vida dos outros. Essas pessoas, na verdade, elas querem controlar tudo, ou elas pensam que podem controlar tudo, controlar esposa, ou marido, filhos, amigos, enfim. O fato é que pessoas assim, elas sobrecarregam, pessoas controladoras, pessoas que acham que têm uma espécie de controle remoto, através do qual elas podem ter o absoluto controle de tudo que está ao seu redor, e elas acham que têm essa missão de controlar o seu próprio mundo, e como se não bastasse, há ainda aqueles que tentam controlar, assim, aquilo que ainda não aconteceu. É um absurdo, além de achar que podem controlar a própria vida, que podem controlar a vida dos outros, acham que podem controlar aquilo que ainda não aconteceu. Ou seja, acham que podem controlar o futuro. Até o futuro. Quem sabe esse já não foi um pensamento que povoou a sua mente? Quem sabe, em algum momento das nossas vidas, nós não chegamos a planejar algumas coisas que nós estávamos desejando de tal maneira, como que acreditando que aquilo realmente dependesse completamente de nós. Pelo menos assim pensavam, querido, se não você, mas assim pensavam os destinatários ou alguns daqueles para quem Tiago escreveu essa carta. Tiago, ele inicia esse versículo 13 dizendo: escutem agora. Escutem agora. Estamos diante aqui de um imperativo que nos chama a atenção para uma medida brusca. Ouçam agora, vejam agora, escutem agora, prestem atenção agora, agora. Não amanhã. Não daqui a alguns minutos, não depois, não mais tarde, mas agora. Escutem agora. O assunto é urgente, não pode ser adiado, tem que ser resolvido agora. O assunto é sobre o futuro, mas tem que ser tratado agora. E Tiago continua dizendo: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vejam só, nós percebemos aqui com clareza, segundo o que Tiago adverte e expõe, percebemos que aqueles irmãos para quem Tiago estava escrevendo eram não somente autoconfiantes, mas eles pensavam também ser autossuficientes. Vejam, queridos, que o problema não está apenas em confiar em si. É possível você confiar em si até certa medida, no sentido de que você pensa: eu sei fazer isso, eu consigo, eu tenho um talento, eu tenho uma capacidade, eu tenho alguns recursos, eu acredito que eu tenho condições de executar esse papel, de realizar esse trabalho, de realizar essa atividade. Seja um médico que entende
ter estudo suficiente, experiência suficiente e conhecimento suficiente para clinicar, para realizar um processo cirúrgico, seja um advogado que entenda e confie, que conhece suficientemente a lei para ajudar o seu cliente, seja qualquer profissional de sua área que entenda, que tenha conhecimento necessário para fazer algo, ou um pai que tenha experiência suficiente para criar um filho, enfim. O problema em si não está em você confiar que você tem atributos ou recursos ou capacitações necessárias para fazer alguma coisa. O problema não está, portanto, em simplesmente confiar em si, mas em só confiar em si, ou em confiar mais em si do que em Deus. Ou seja, o fato é que esses homens ou mulheres a quem Tiago estava escrevendo, eram pessoas que pensavam estar no controle de suas próprias vidas e inclusive no controle do que ainda não aconteceu, dos seus projetos, dos seus planejamentos, do futuro. Vejam que eles acreditavam que estavam no controle do tempo, porque eles diziam hoje ou amanhã. Em outras palavras, na hora que eu quiser eu faço isso ou aquilo, e tem que ser na minha hora, tem que ser no dia que eu planejei, tem que ser naquele momento em que eu defini. E vejam, eles acreditavam também que além de estarem no controle do hoje ou do amanhã, ou seja, do tempo, eles também estavam no controle das ações, pois diziam, iremos e lá passaremos o ano. Ou seja, no futuro, indicando certeza na mente de que aquilo que estavam planejando iria de fato acontecer. Ou seja, eu faço o que quero e garanto que vai acontecer. E eles achavam, portanto, que estavam no controle do tempo, no controle das ações, mas também no controle dos resultados. Porque vejam bem, eles também diziam, e faremos negócios e teremos lucros. Ou seja, deixa comigo que eu resolvo. Eu garanto os resultados. Eles pensavam estar no controle. Eles pensavam estar no controle do tempo, das ações e dos resultados. Iremos, passaremos, negociaremos, ganharemos, teremos lucros. É o que eles diziam, segundo Tiago. Isso reflete a autossuficiência. Isso reflete a ilusão de se estar no controle, de ser dono da situação, de ser o senhor do próprio destino. Mas este era o engano que precisava ser corrigido. E Tiago apresentou três razões pelas quais eles precisavam entender que precisavam de correção. Eles estavam errados, porque a realidade não era da forma como eles estavam acreditando ser. Queridos, primeiro Tiago, ele esclarece que nós desconhecemos o amanhã. Nós não temos o controle, nós não podemos ser autossuficientes, nós não temos como garantir que o amanhã será do jeito que nós planejamos, porque nós desconhecemos o amanhã. E vejam só como essa mensagem se encaixa nesse momento em que nós estamos vivendo. Queridos, reflitamos sobre o quanto que as nossas agendas foram desintegradas nesse ano de 2020. Imagine como você encerrou 2019 e os planos que você fez para 2020. Imagine o quanto que você não planejou e viajar, passear, trabalhar, comprar, vender, ganhar, conquistar. Quantos planos não vieram ao chão? 2020 veio para atropelar, veio para mostrar que nós não conhecemos e não temos condição de garantir absolutamente nada a respeito do amanhã. 2020, ele vem confirmar o que Tiago, ele escreve quando diz no versículo 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã.
Vocês não sabem. De fato, Tiago, nós não sabemos. Nós não temos como garantir o que acontecerá amanhã. Por mais que tudo esteja planejado com riqueza de detalhes, com precisão milimétrica, por mais que todas as previsões elas sejam favoráveis e os ventos pareçam nos favorecer na direção que nós queremos que as coisas caminhem, nós não temos como garantir que o que acontecerá amanhã será aquilo que nós planejamos. Mesmo que busquemos fazer tudo da maneira mais correta possível, nós desconhecemos o amanhã. O futuro pode trazer imprevistos, mudanças podem frustrar os planos. Você diz, eu amanhã vou à praia, daí chove. Você diz, vou viajar, aí o carro quebra. Você diz, amanhã eu te vejo no trabalho, e aí adoece, fica de cama, não pode ir. Você diz, eu vou fazer isso ou aquilo, e aí vem uma pandemia e simplesmente te coloca de quarentena, te confina, e você não consegue fazer muita coisa. E quantas outras pessoas não enfrentaram situações muito piores, inclusive vindo a óbito por causa disso. Quantos sonhos, quantos projetos não se frustraram em 2020? Meus amados e queridos irmãos, por mais que nós olhemos para o amanhã com a lente das estatísticas, das expectativas, das perspectivas, das probabilidades, nós não temos como garantir que o futuro nos trará aquilo que nós desejamos que Ele nos traga. Nós desconhecemos o amanhã. Para nós, o futuro é uma incerteza. Para nós, a vida é uma incerteza. E nós não podemos controlar. Nós não podemos garantir o que vai acontecer amanhã. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Traz a seguinte verdade: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. A Bíblia Linguagem de hoje traz esse mesmo texto de uma forma mais esclarecida, quando diz, não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, nós não somos autossuficientes. Nós não somos controladores da existência. Nós não somos protagonistas da história. Nós não temos o domínio das circunstâncias. Nós não conhecemos o amanhã. E, em segundo lugar, nós não temos o controle da vida, da existência, dos planejamentos, porque nós somos frágeis. Frágeis. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Vocês não passam de neblina. O que é a nossa vida? Resposta de Tiago: fumaça. É como uma neblina, é como um vapor que é levado pelo vento. Sugerindo isso o quê? Fragilidade. Fragilidade, pois facilmente nós somos afetados por fatores externos. Vejam, queridos, que o ser humano já alcançou grandes projetos na medicina, já realizou grandes avanços na tecnologia, já superou muitos limites, já bateu muitos recordes, mas não importa o quão rápido nós possamos correr, o quanto de peso que nós possamos levantar, o quanto de conhecimento que nós possamos acumular, ainda assim, não importando o quanto de dinheiro que nós possamos obter, ainda assim, a verdade é que nós somos
frágeis. A Bíblia diz no Salmo 49, versículo 12: todavia o homem, apesar das suas riquezas, não permanece, antes é como os animais que perecem. E a morte nos nivela. Não importando o valor da lápide, há um defunto apodrecendo ali. O Salmo 103, versículo 14 também nos diz: pois Ele, Deus, conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos ouro? De que somos diamantes? Pedras preciosas? Não. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Isso mesmo. Somos como uma neblina, como um vapor que aparece, logo desaparece. Isso implica em fragilidade, mas também em transitoriedade. Porque rapidamente se vai, ligeiramente desaparece. A Bíblia diz que o poder humano é transitório, que a vida humana é transitória, que as coisas materiais são transitórias, que o prazer humano é transitório, que o conhecimento humano é transitório e que a glória humana é transitória também. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, nós lemos que porque toda carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. E já em Provérbios 28, versículo 26, diz que o que confia no seu próprio coração, portanto, é insensato. Somos frágeis, somos transitórios, nós não temos o controle. Não temos o controle, primeiro, porque desconhecemos o amanhã, nós não temos o controle também, porque somos frágeis. Mas também, nós não temos o controle, porque Deus está no controle. Queridos, eu poderia muito bem dizer que o título dessa mensagem não é dependência apenas, mas controle. E talvez você até vá encontrar no YouTube essa mensagem com o título controle. Acabei de decidir isso agora, e não necessariamente dependência, que também fala a respeito. Mas o fato é que nós não temos o controle, nós não estamos no controle, primeiro porque a nossa vida é incerta, nós não conhecemos o amanhã, nós desconhecemos o amanhã, e também porque, em segundo lugar, somos frágeis, e em terceiro, porque só Deus tem o controle. Todo o controle está nas mãos de Deus. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da história, Deus está no controle do Brasil, Deus está no controle do universo. Deus está no controle de toda a história. Versículo 15 diz, em vez disso, ou seja, em vez de quê? Em vez de você dizer, vou a tal cidade, vou vender, vou passar o ano, vou lucrar, ao invés de dizer isso, diga, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O controle está nas mãos de Deus. E o nosso futuro depende dele. Amados, a Bíblia diz de uma forma muito contundente, lá no livro de Isaías, no capítulo 46, versículo 9, o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, e ainda antes que houvesse dia eu sou, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O conselho do Senhor permanecerá firme e Ele fará toda a sua vontade, porque agindo Ele, ninguém pode impedir. Então, o que é que nós devemos dizer? Nós devemos dizer, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se este for o beneplácito do Senhor.
se isso for o que agrada a Deus, se isso for aquilo que Deus planejou no seu decreto eterno antes da fundação do mundo. Queridos, esse é o entendimento, essa é a pressuposição que nós devemos ter. Essa foi a pressuposição, foi o entendimento, a compreensão dos nossos pais na fé. Isso foi o que está escrito em Atos capítulo 8, versículo 21, quando é dito: mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 19, o servo do Senhor Paulo diz: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 3, diz: isso faremos se Deus permitir. Se Deus quiser. Se Deus permitir, se essa for a vontade de Deus, se isso estiver nos planos soberanos do Senhor para com a minha vida depende da soberana vontade de Deus. Eu não estou no controle, Deus está no controle. A vida é incerta para mim, mas é certa para Deus. Deus tem a certeza sobre todas as coisas. O que Ele planejou vai acontecer. Ele conhece o fim desde o princípio, e não somente isso, desde o princípio Ele determinou qual será o fim. Deus está no controle, não nós. Nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, o nosso futuro, absolutamente tudo está condicionado e sob dependência da soberana vontade de Deus. Só acontece se Deus permitir. Esta verdade deve ser cravada em nossa consciência, deve ser prefixo de nossos ideais. Estamos condicionados, somos dependentes daquilo que Deus quer. Deus está no controle. Só Ele. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Você não dá um passo sem que Deus permita. O próximo batimento do seu coração não acontecerá a não ser que Deus permita. Você não vai, você não vem, você não levanta, você não assenta, você não compra, você não vende, você não constrói, você não destrói, você não vê, você não ouve, você não fala, você não cheira, você não anda, você não toca, você não respira sem que Deus permita. Deixa eu te contar uma verdade. Você depende de Deus. Você depende, você precisa de Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas nós não podemos viver sem Ele. Nada acontece sem que Ele permita. Dependemos completamente de Deus. Não podemos viver sem Ele nós não fazemos, sem Ele nós não podemos, sem Ele nós não temos, sem Ele nós não somos, nós dependemos completamente de Deus. E Tiago declarou, portanto, que os irmãos estavam se achando, eles estavam se vangloriando, e se vangloriando de seus planos arrogantes, se achando controladores, superiores, autossuficientes. Que tolice, que engano, que bobagem. Tiago declara, portanto, que a autossuficiência é de origem maligna, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Irmãos, Deus não nos proíbe de fazer planos, de estabelecer metas, de ter objetivos, de criar expectativas, mas Ele nos adverte a não colocarmos Ele de fora disso. Precisamos ser humildes, precisamos ser submissos, precisamos ser dependentes de Deus e conscientes de que sua vontade prevalecerá. Provérbios 19, versículo 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. E sabe, queridos, Tiago encerra esse parágrafo dizendo: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Ou seja, sabe qual é o bem aqui que Tiago está falando? Depender de Deus. Submeter-se à vontade soberana do Senhor.
Quando você não se submete, você está pecando. Quando você não diz se Deus quiser e entende que a vontade de Deus prevalece. Quando você coloca Deus de fora dos planos e do planejamento da sua vida, ou quando você se torna autossuficiente, ou pensa ser autossuficiente e controlador da sua própria história, ou controlador da vida alheia, você está pecando. Dependa de Deus. Reconheça que você desconhece o amanhã, você não tem como garantir que absolutamente nada do que você planejou aconteça. Só vai acontecer se Deus permitir, se Deus quiser. Reconheça a sua fragilidade, reconheça que você não pode viver sem Deus, que Ele sim e que está no controle de todas as coisas. Se você não fizer isso, você está pecando. Faça o bem, dependa de Deus. Confie no Senhor. Reconheça que Ele, somente Ele, tem o controle e está no controle de todas as coisas. Apresente a Deus os seus projetos. Apresente a Deus os seus sonhos. Apresente a Deus os seus planos. Apresente a Deus os seus desejos. Mas submeta a Ele a sua vida. Submeta a Ele a sua história. E nunca deixe de declarar: seja feita a tua vontade, Senhor. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Que o Senhor abençoe o seu futuro. Assim como Ele tem abençoado o teu presente. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes, Senhor, que nós, de alguma forma, nos enganamos ou fomos teimosos em achar que estávamos no controle de qualquer coisa. E planejamos, e decidimos, e arquitetamos, como se tudo dependesse de nós. Como se pudéssemos garantir que o futuro nos traria aquilo que nós estávamos determinando. Mas, na verdade, Deus, o Senhor sempre esteve no controle. O controle está em tuas mãos. Nós desconhecemos o amanhã, nós somos frágeis, nós somos como um vapor que aparece e logo desaparece. A vida é incerta para nós, nós não podemos garantir o amanhã. Mas no hoje, Deus nos permita olhar para Ti e reconhecer que Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus, o Senhor soberano, que está no controle de todas as coisas. Entregamos a Ti, Pai, nossas expectativas, nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos. Seja feita a Tua vontade. Pois se o Senhor quiser, as coisas que nós desejamos acontecerão. Se o Senhor não quiser, que nós nos submetamos, que nós nos curvemos humildemente diante do Teu plano, diante da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu
Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja do Senhor, hoje, amanhã e sempre. Todos dizem amém.